formação básica, graduação em filosofia, tenho bacharelado em filosofia pela PUC de Campinas, licenciatura em filosofia também, mas pela UERJ do Rio de Janeiro, e retornando a Campinas, no momento posterior, eu fiz o meu mestrado e doutorado em filosofia e história da educação na Unicamp. E desde setembro do ano passado, eu ingressei aqui na Unirio, no curso de Pedagogia, na área de Educação e Trabalho e Filosofia da Educação, para atuar no regime presencial e também no ensino à distância. Estou aqui hoje para falar um pouco para vocês da nossa proposta para essa disciplina. Como eu estava dizendo, nós vamos trabalhar, lidar e desenvolver nesta disciplina a relação entre trabalho e educação. O programa da disciplina, se vocês olharem, acompanharem pelo cronograma, o nome está as unidades temáticas, vocês verão que a gente vai partir de uma noção geral do trabalho, o trabalho relacionado à cultura e à história. Depois nós passamos, avançando um pouco mais, o trabalho, a educação como processo de humanização, né? De que forma o trabalho entendido como atividade do homem sobre a natureza para transformar em benefício da sua existência, né? É fator de humanização, que é o aspecto positivo do trabalho, mas de que forma também ele pode se transformar em aspecto negativo, né? Da formação humana e da atividade humana. E nesse sentido, para trabalhar a questão do aspecto negativo, nós começamos a entrar mais no aspecto do trabalho como processo produtivo. E aí a gente vai buscar os fundamentos históricos do trabalho como processo produtivo, gerador de mercadoria, gerador também a base da nossa economia. E aí nós centramos a análise na origem do sistema capitalista, que é o nosso sistema social atualmente, né? Analisamos um pouco com base em David Ricardo e Karl Marx, que vocês devem estar acompanhando pelos nossos textos, e depois nós fazemos uma breve análise também, através dos textos, do capitalismo e da economia no século XX, Fordismo, Taylorismo, etc. E fazemos essa relação com o campo da educação. E terminamos depois falando da questão do trabalho enquanto no seu aspecto profissional, aí o trabalho na relação com a educação como educação profissional, e terminamos relacionando a questão da educação profissional com também a questão da juventude em relação ao mercado de trabalho e questões do gênero. Isso em relação ao programa da disciplina. Vou falar um pouco também sobre o cronograma. O cronograma vocês já terão em mãos. O cronograma ele é dividido por unidades. Vocês prestem atenção, porque o cronograma é todo montado em cima de um livro-texto. Um livro-texto que vocês têm disponível, impresso, né, com todos os textos que a gente vai trabalhar, no seu polo. Vou mostrar para vocês aqui, esse texto aqui, que vocês devem procurar no seu polo, com o seu tutor presencial, porque aqui nós teremos todo o material que nós iremos trabalhar. No cronograma está escrito lá como livro-texto. Apesar de ter uma referência na internet, um link, né? Eu prefiro que vocês trabalhem com a referência do texto impresso, porque as páginas que nós estamos indicando para ser lida em cada semana, ela é seguindo essa orientação. E todas as nossas avaliações é feito com base nisso também. Aí já aproveitando, falando a nossa AD1 e a AD2, preste bem atenção que ela sempre vai estar como uma preparação, o perfil dela, uma preparação para a nossa AP1, nossa avaliação presencial número 1 e a AP2, a avaliação presencial número 2. Então façam um esforço, a gente sabe que muitos desistem de fazer a AD1, mas eu insisto para que tentem fazer a AD1, porque ela já é uma preparação para a AP. E a experiência que nós temos é que uma boa parte dos alunos que acabam indo para a AP3, né, ficando em recuperação, portanto, é aqueles que deixam de fazer AD. Então ela é uma preparação, já foi pensada um pouco nesse sentido, trabalhando os conceitos, etc. E aproveitando, falando também, todo o início numa nova disciplina, ela é sempre difícil,
Por isso que nesse início, nesse começo, é bom que vocês peguem bastante firme, porque depois as coisas vão ficando mais tranquilas na medida em que vocês forem se, digamos assim, se acostumando com o jargão da área, com os conceitos e os textos. Então, procurem dar atenção especial às ADs, e como um apoio tanto para AD como um AP, vocês podem olhar no cronograma, na última coluna à direita, tem uma coluna de observação. Nessas observações vocês vão ter dois elementos ali. Primeiro, a indicação de algumas datas e alguns horários aonde que a nossa tutoria à distância vai estar oferecendo na sala de conferências da plataforma orientações sobre as avaliações e orientações também sobre alguns temas específicos, além daqueles que a gente indicou. É uma boa oportunidade de vocês estarem aprofundando conhecimentos relacionados à disciplina. E, concomitantemente, vocês terão também a indicação de alguns verbetes do nosso dicionário online, que está disponível no endereço já no primeiro dia, na primeira semana, né, que vão orientar vocês. Como todo dicionário, é importante que vocês façam pesquisa neles, além daqueles verbetes que a gente indica, porque esses dicionários, o dicionário, eles ajudam a esclarecer conceitos gerais da área. Vocês vão ver que na medida que vocês pesquisarem no dicionário, vocês se sentirão mais seguros na hora de trabalhar e pensar a síntese do conhecimento na área. Bom, enfim, caminhando para a conclusão, eu digo apenas para vocês o seguinte: primeiro, é um prazer muito grande estar com vocês esse semestre, né? E espero poder ajudar vocês naquilo que a gente puder. Para isso, eu queria dizer o seguinte: vocês não estão sozinhos nessa empreitada. Vocês primeiro têm mais próximo de vocês os nossos tutores presenciais, mas pode contar comigo também como coordenador da disciplina e também os nossos tutores à distância. E lembrando o seguinte em relação ao conhecimento: o conhecimento, ele se forma num processo. E como ele se desenvolve no processo, não adianta a gente estudar para adquirir conhecimento apenas na época da prova. Para isso, eu concluo esse contato com vocês hoje com uma frase que eu concluo também no nosso cronograma, que é uma frase do Zanella, que vai ser o nosso colega nos textos, no nosso texto principal, onde que ele diz o seguinte: o conhecimento é uma tarefa árdua e complexa que exige muitas horas diárias de estudos por muitos anos. Portanto, boas horas de estudos, uma boa organização disciplinar de vocês nos seus estudos e um bom trabalho. E saibam que sempre estaremos aqui para ajudá-los no que for preciso.